Kei e Ayano vão trazer à tona seu relacionamento agora. Chegou no momento, cara, de revelar isso pra todo mundo. Tornar isso público de vez, de uma vez por todas. Logicamente que já tem gente que já tá sabendo disso tudo aí. Como, por exemplo, Nagumo, que já tá ligado, e a Ichinose, que descobriu agora. Tadinha da menina, né? Infelizmente, não é o momento dela. Ela achou que tinha alguma chance ali com o Kiyotaka, mas ficou triste, cara. Foi triste, teve o coração partido por causa disso. Mas, ainda assim, no meio disso tudo, tivemos uma frase de eu te amo, né? Nossa senhora, e um beijinho de Kiyotaka e Kei. Rapaz, isso aí não tem como a gente negar de falar nesse vídeo aqui. Então não perde não, mano. Vem comigo que eu vou te contar tudo e como é que a gente chegou nesses finalmente sair do beijinho, esses te amos e tal. Como é que isso aconteceu? Vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Depois do exame da ilha que rolou lá no segundo ano, aquele mesmo exame que aconteceu no primeiro ano também, a gente sabe que é um exame que surpreendeu todo mundo no final, né? Os resultados e tal. Os alunos passaram uma semana num cruzeiro de luxo. Eles foram, inclusive, prometidos pela própria escola que não haveria nenhum exame especial dentro do cruzeiro dessa vez, igual tinha acontecido no ano passado. Mas lá no primeiro dia, ao invés de participar das atividades, né, de qualquer comodidade geral e as opções de entretenimento disponíveis dentro do navio, o Kiyotaka estava simplesmente descansando. Estava no quarto dele de boa, brincando com o seu telefone, que tinha sido confiscado por causa do exame da ilha por 2 semanas. Ele mesmo falou que telefone é uma coisa dos deuses, né? Ele queria ficar usando ali, tinha que existir, ninguém vivia sem. Só que depois do exame da ilha, depois de ele ter terminado em agosto, todos receberam a classificação ali de classe atualizada, né, mais tarde do que as mudanças de usuário no início do mês. Então, assim, o enorme ganho de pontos gerais foi todo o resultado do Koenji ter alcançado o primeiro lugar sozinho. Embora muitas pessoas na classe só vissem o Koenji como uma pessoa que ninguém gostasse, né, um incômodo geral, até esse ponto, agora eles tiveram que mudar. Depois dessa conquista dele aí, os colegas não tiveram escolha, a não ser aceitar, né, mudar a avaliação do que o Koenji era. Mas o Ayano estava meio cético sobre isso, né? Quanto tempo será que ia durar essa apreciação geral pelo Koenji, já que literalmente isso significava que ele estava isento de cooperar com a classe até, pelo menos, ele se formar. O Ayano observou que, embora a classe do Ryuen tenha caído para D depois do exame, a sua capacidade acadêmica também foi aumentada. Inclusive, ele conseguia ganhar do Katsuragi tranquilamente, bem como as incertezas também em torno do acordo do Ryuen com a Sakayanagi. Isso significava que era a classe com a qual ele teria que ser mais cauteloso, dobrando ainda mais a sua cautela. A gente já sabe que o Ayano é um cara que sempre pensa nas coisas à frente, mas a Sakayanagi também é muito inteligente. Então, pelo contrário disso tudo aí também, a classe da Ichinose tinha apenas 27 pontos de vantagem sobre a classe D, e provavelmente estava muito ansiosa agora para tudo que ia acontecer mais à frente. Embora ela tenha recebido toda a ajuda da Sakayanagi para esse exame em específico, era provável que os exames em toda a escola, né, como o teste da Ilha Desabitada, não acontecessem frequentemente no futuro, o que significa que a maioria dos exames retornaria a ser uma competição entre as classes na mesma série. A, B, C, D, tudo na mesma série. Por fim, ele elogia a capacidade de classe A de acumular todos os pontos de classe e também de se formar constantemente. Havia muitos alunos excelentes do lado da Sakayanagi. Ela tinha um controle perfeito da sua classe, por isso que ela teve a vantagem geral. Além disso, ela é como uma líder flexível, que podemos dizer, né? Podia usar ambas as estratégias, tanto limpas, quanto também não tinha medo de usar truques sujos para levar a vitória. Então, para derrotar aquela classe, na cabeça do Ayano era necessário encontrar alguma maneira de quebrar ela. A maneira mais rápida seria expulsando a Sakayanagi. Mas um ponto de proteção estava protegendo Sakayanagi nesse ponto. E mesmo que ela não tivesse esse ponto, ela seria extremamente difícil de se expulsar, cara. A gente sabe como funciona. Pra Sakayanagi sair dali, mano, ia ter que ser uma coisa muito mirabolante. Mas a outra maneira de derrotar ela era remover as pessoas que atuavam como membros que limitassem os movimentos possíveis da Sakayanagi. Eram basicamente as peças dela do tabuleiro. Só que seria preciso mais do que simplesmente expulsar uma ou duas pessoas. Na verdade, as coisas teriam que ser muito mais planejadas do que isso. Então, talvez não desse pro Kiyotaka cumprir com isso. Não que seja algo impossível pra ele, tá? Mas convenhamos, a Arisu é uma pessoa que é osso duro de roer, irmão. Não é fácil lutar contra ela. Mas depois disso tudo, então, na cabeça do Kiyotaka, ele tava pensando que, ao contrário do ano anterior, onde tudo era gratuito, esse ano, as provisões ali a bordo do navio do cruzeiro exigia gastos de pontos privados.
A única coisa que alguém podia fazer era simplesmente, sem pagar, né, os pontos privados, era ficar no seu quarto, comer um pouco das refeições gratuitas, e o Ayano-Koji ainda assim era grato pelo aumento de pontos de classe no geral, que acabou melhorando sua situação com pontos privados, que funcionavam como uma graninha ali para ele conseguir gastar. Aproveitando que ele estava de bobeira no quarto, ele até enviou uma mensagem de texto para Ichinose, perguntando se ela poderia encontrar ele à noite daqui a 3 dias. E ela aceitou isso aí de boa. Vai vendo o que vai acontecer, hein? No dia seguinte, Kiriyama chamou o Ayano-Koji para poder se encontrar com ele na piscina. E aí o Ayano-Koji considerou até recusar isso aí, só que seria até melhor, ele pensou que seria bom ouvir, para caso acontecesse alguma complicação no futuro, ele já soubesse o que ia acontecer e ficava de boa. Ele também estava curioso sobre por que o Nagumo tinha todos os alunos do terceiro ano monitorando ele. E enquanto ele estava esperando na piscina, quem apareceu lá? Kiryu-in, cara. Chamou ele por trás, ela estava se sentindo meio para baixo, né, por ver o Kiyotaka sendo monitorado por todos os terceiros anos. Kiryu-in diz que, considerando a sua habilidade geral, o Ayano-Koji é a Kryptonita perfeita para acabar com ela. Mas o Nagumo era o inimigo natural dele, então assim, as coisas estavam começando a se ligar. Quando o Kiriyama finalmente chegou, ele franziu a testa, viu lá que o Ayano-Koji estava conversando com a Kiryu-in e não gostou muito não. Foi quando o Kiriyama tentou arrastar o Ayano-Koji para longe, só que a Kiryu-in comentou sobre a hipocrisia do Kiriyama em escolher justamente um lugar público como a piscina, né, que era um local para ele, todo mundo basicamente, para eles conversarem algo que outras pessoas não poderiam ouvir. Na verdade, eles deveriam ter ido para um lugar mais reservado para que ninguém ouvisse, né? E aí o Kiriyama diz que a discussão deles não é da conta da Kiryu-in. Ao que, de repente, ela responde dizendo que ela é namorada da Ayano-Koji. Então ela pertence, faz parte dessa conversa aí, cara. Mas quando o Kiriyama apareceu chocado com isso, ela riu e disse que era uma piada, uma brincadeira. Até porque a gente também sabe que ela não é a namorada dele. Então, incapaz de aguentar mais ouvir ela, Kiriyama saiu furioso com a Ayano-Koji e foi para um lugar onde não havia nenhum aluno do terceiro ano. Kiriyama perguntou então para o Ayano-Koji o que ele fez com o Nagumo no último dia do exame. E foi aquela parada que aconteceu lá, dele ter dado um soco no Nagumo e tal. E o Ayano-Koji pediu para dizer para ele primeiro quando o Kiriyama trocou de lado pro Nagumo. E o Kiriyama diz que ele não mudou de lado. Só que a Ayano-Koji responde que o Kiriyama também deve saber que não tem uma diferença real entre mudar de lado e admitir a derrota. E que ele deveria aceitar isso. O Kiriyama não explica por que nenhum dos terceiros anos é capaz de se rebelar contra as ordens do Nagumo. Ele diz que o mais importante dessa escola é se formar na classe A. Todo mundo quer estar lá e com isso teria prioridade sobre todo o resto. Então nesse momento a classe A do Nagumo detém uma vantagem de 900 pontos da classe sobre ele, que está a classe B, com apenas meio ano restante. Então ele pensava o quê? É impossível alcançar sua classe. Isso deixando 20 milhões de pontos privados como a única maneira restante para as pessoas fora da classe do Nagumo se formarem dentro da classe A. O Nagumo então propôs um sistema em que todos na série lhe dariam pontos particulares para reunir vários bilhetes, entre aspas, aí, para entrarem para a classe A. Então, basicamente, ia deixar todos competirem por esses ingressos entre si. Então, basicamente, era o seguinte, o Nagumo não permite que nenhum aluno do terceiro ano tenha mais de 500 mil pontos privados, e faz com que eles verifiquem uns aos outros aí para poder garantir que ninguém trapaceie e tenha mais do que esse tipo de pontos. Kiriyama diz que com todos os cartões especiais para o grupo do Nagumo estavam sendo segurados aí, acabou impedindo o Nagumo de ficar em primeiro lugar no exame da ilha. E aí é que entra o Ayano-Koji, porque o Ayano-Koji custou aos terceiros anos 15 milhões de pontos privados, o que é quase suficiente para pagar uma passagem para a classe A. Ele diz que isso, além do fato dos outros 3 grupos do terceiro ano aí terem sido expulsos no geral, houve uma queda na confiança em relação ao Nagumo entre os terceiros anos. As coisas começaram a ficar meio quentes para lá. O Kiriyama não queria isso, porque se algum terceiro ano achar que não tem a chance de chegar à classe A, tinha uma chance de que eles tentassem derrubar o Nagumo do poder. Essa seria o pior resultado possível para o Kiriyama, porque basicamente eles perderiam todos os pontos privados do Nagumo se ele fosse expulso, juntamente com as últimas esperanças de alcançar a classe A. Então ele pediu para Ayano-Koji para poder interferir com o Nagumo, ao que Ayano-Koji respondeu que era o Nagumo, na verdade, quem queria continuar lutando, e não o Ayano-Koji. Kiriyama diz que faria algo sobre todas as ações hostis tomadas pelo Nagumo e pede para a cooperação do Kiyotaka aí, justamente para conseguir fazer isso. O Ayano-Koji então pede para o Kiriyama que lhe dê algum tempo para poder chegar a uma resposta conclusiva, que o Kiriyama até concorda, mas avisa para dar uma resposta antes do próximo movimento do Nagumo, porque seria alguma coisa ruim provavelmente. Se o Nagumo se movimentasse antes, ele ia ter que ter
2 ou 3 casas à frente do Nagumo para reverter o processo todo. Aí no dia seguinte, depois do Ayano Koji saiu e foi pro 5º andar do navio, onde tinha menos pessoas ali, ele encontrou com a Sakayanagi. Ela cumprimentou ele e diz que perseguiu ele depois de ver ele por lá. O Ayano Koji estava meio confuso, né, desde que a viu mais cedo, quando estava conversando com a Nanase, mas a Sakayanagi diz que deduziu o local para qual ele estava indo, para qual ele se mudaria ali com antecedência, levando em consideração a sua personalidade geral e as tendências para evitar as multidões. Bom, bem parecido comigo, né? Eu também não gosto de multidão, não. Depende do evento, logicamente. Ela relata que teve uma reunião com a Ichinose e que se desculpou por todas as suas ações independentes no último dia do exame da ilha. E a Sakayanagi disse que não se importava, especialmente porque não lhe custou nada. Porque ainda conseguiram ficar em 3º lugar independente de qualquer coisa, independente da Ichinose ter sumido e ido atrás do Kiyotaka. Ela disse que a Ichinose trouxe uma contribuição mais do que suficiente durante todo o exame da ilha e sempre conseguiu obter boas notas nas provas acadêmicas, além de também atuar suavemente como mediador entre os alunos das turmas. Então ela era a que era mais comunicativa no geral, né? Conhecia mais gente de todas as turmas. A Ichinose ainda queria se desculpar, já que isso era apenas uma análise baseada em alguns resultados. Então a Sakayanagi decidiu punir ela, fazendo ela conversar com a própria Sakayanagi ali por 30 minutos. Então, mais tarde, no mesmo dia que ela encontrou com a Ichinose, ela encontrou com a Ichika também, que ela estava entrando no navio, só que a Sakayanagi de repente cumprimentou a Ichika ali, se apresentando e tal. Isso, obviamente, já que é a primeira vez que elas se encontraram. E por causa disso, a Ichika estava desinteressada na Sakayanagi. Só que a Sakayanagi, cara, a Arisu, ela chamou a atenção quando mencionou que ela sabe que a Ichika era uma estudante da Sala Branca. Ou seja, ela já descobriu tudo. A Ichika percebe que a Sakayanagi foi o apoio do Ayano Koji nessa escola geral. E a Ichika pergunta pra ela, inclusive, o que ela quer. E a Sakayanagi simplesmente responde que isso foi apenas uma autoapresentação, para elas se conhecerem formalmente ali, né? Quando então a Arisu tá prestes a sair, a Ichika pergunta se isso significa que ela finalmente seria libertada da vigilância geral. E aí a Arisu pede desculpas por fazer a Ichika se sentir desconfortável com relação a isso e menciona que ela disse também que não teria uma outra escolha. Caso contrário, ela não seria capaz de pegar a Ichika desprevenida. Então a Ichika diz a ela que ela é do tipo de pessoa que não hesita em bater em uma pessoa com deficiência, por exemplo. Ela ia meter a porrada na Sakayanagi ali, cara. Só que a Sakayanagi respondeu que a violência é uma arma forte, mas nem sempre a mais forte que existe. Ela deu um sinal e Kamuro saiu do lugar onde estavam observando a Ichika, por exemplo. A Ichika ri e pergunta para Sakayanagi o que ela planeja, se planeja ter uma batalha mental com ela ou alguma coisa do tipo. Ela disse a Ichika que é o seguinte, ela pode ser capaz de aproveitar essa vida escolar aí, mesmo sem o Ayano Koji, brincando com a Kushida lá, ou olhando pro rosto, chorando da Sakayanagi. Só que, galera, a Sakayanagi é muito mais inteligente do que a Ichika e ela venceria, porque pressupondo, saca só, o Ayano Koji é o cara mais perfeito da Sala Branca. E ela tá ali, ó, páreo duro ali com o Ayano Koji. Negócio sinistro. Então, provavelmente, se a Ichika veio da Sala Branca, quer dizer que ela não é tão boa quanto a Ayano Koji. Se ela não é tão boa, a Arisu tem total possibilidade de ganhar dela tranquilamente. Ó, jogada mental, cara. A gente sabe que ela é muito inteligente nessa parada também. Depois que a Ichika sai, então, o Kamuro diz que desenvolveu um senso de julgamento depois de estar perto ali da Sakayanagi por tanto tempo e sente que a Ichika é perigosa e não deveria mais se envolver junto com ela ali, pelo menos por hora. A Sakayanagi diz a ela para poder valorizar esse senso de julgamento, mas diz também que não pode deixar a Ichika agir livremente da forma que ela quiser, porque isso pode acabar prejudicando os planos dela para o futuro. Então depois disso aí, quando o dia finalmente chegou, né, combinado ali, ao pôr do sol, o Ayano Koji foi para o local prometido para se encontrar com a Ichinose. Eles falaram sobre o estado atual da classe da Ichinose e ela perguntou o que ele acha que a sua classe parecia, né, o que ela precisava na verdade. O Ayano Koji respondeu que ele sente que a Ichinose é uma pessoa muito boa, são pessoas sinceras, mas as pessoas da classe dela são pessoas com personalidades diferentes disso daí. Isso deixa eles vulneráveis aos inimigos, que preferem usar táticas mais sujas. Assim que ele está prestes a responder a sua confissão, então o Nagumo apareceu lá e diz para pedir desculpas se errou, né? Ele simplesmente brotou. Perguntou pra Ichinose se ela sabia sobre a Ayano Koji saindo com a Kei, cara. Ele disse que normalmente ele não se envolveria em nada, mas ele não queria ver sua caloura ali no conselho estudantil chorando. E pergunta pro Ayano Koji se ele estava pensando 2 vezes em fazer as coisas que ele estava fazendo.
O Ayano Koji então teve que admitir o seu relacionamento com a Kei, não teve jeito, ele falou a real ali pra Ichinose. O Nagumo diz que se sente muito em interromper os dois naquele momento legal, né? Só que ele precisava proteger a Ichinose, porque ela era a candidata a possivelmente se tornar a próxima presidente do Conselho Estudantil, e não seria relativamente bom ver ela num estado ruim. Ele pede pro Ayano Koji pra apresentar sua namorada da próxima vez, antes de sair embora. Olha que cara safado. Quando a Ayano Koji começou a dar sua resposta novamente pra Ichinose, ela, mano, quebrou, ficou de coração partido, pediu desculpas por se confessar e inclusive falou que era uma egocêntrica, dizendo que ela era uma tola, simplesmente por pensar que ela tinha alguma chance com alguém tão gentil e legal quanto a Ayano Koji era, que obviamente ele já teria uma namorada pelo jeito que ele é, antes de se despedir e sair fugindo então. Cara, essa cena foi triste. Eu fiquei triste, mano, nessa cena. Pois é, o Ayano Koji até não decidiu correr atrás dela, né? Ele ficou por ali, né, para poder resolver os seus próprios pensamentos primeiro. Então de noite, quando ele tava conversando lá com os amigos dele, depois de todos esses acontecimentos aí, né, a Kei mandou uma mensagem para ele, no Zaps, perguntando se eles poderiam se ligar um com o outro para conversar, com as expectativas de que ele ligaria para ela para dizer, inclusive, que ela estava sozinha, sem ele, querendo ouvir a voz dele. Então ele disse pro Akito, pra companhia, que ele ia dar uma voltinha, né, que ele tava saindo pra comprar uma bebidinha ali. Mas pelo contrário, quando ele ligou pra Kei, ela começou a interrogar ele, mano, sobre os rumores, do que estava acontecendo, por que ele encontrava a garota do primeiro ano todos os dias, se juntava com o Satoru no jogo de caça ao tesouro, quando a Kei secretamente queria se juntar com ele também. O Ayano Koji então recrutou que o jogo de caça ao tesouro que tinha acontecido, né, anterior, foi culpa dela, já que o relacionamento deles ainda não foi divulgado pra ninguém. Então eles queriam, de fato, ele tava com vontade de falar pra todo mundo. Ela pediu pra ele então falar "eu te amo". Olha só que coisa engraçada, mano. Falar pra ela, e depois de olhar ao redor, confirmar que não tinha ninguém por ali, ninguém por perto, ele disse calmamente pra ela que a amava. A Ayano Koji falando "te amo" pra Kei. Olha as ideias, meu parceiro, olha as ideias. A Kei riu, né, percebeu o que ele acabou de fazer e pediu, né, provocou ele pedindo pra ele dizer novamente. E depois que ela fez isso, ele repetiu de novo baixinho. E aí ela começou a rir de novo. Ela perguntou se ele queria que ela falasse de volta. E aí o Ayano Koji perguntou, pô, tu vai falar ou não vai? Tipo, e aí, tu vai falar se eu quiser que tu fale de volta? Porque não necessariamente se eu quiser você vai falar, né? Tem essas ideias aí. Mas depois, então, o Ayano Koji chegou e falou pra ela até amanhã. Foi desligar sem nem esperar o te amo da Kei nem nada. Aí ela ficou meio bolada com isso, né? Reclamou um pouquinho com ele. Ela não gostava da atitude dele simplesmente de não se importar muito com isso. Mas depois de um período de silêncio, no final das contas, ela chegou e falou pra ele que também amava o Kiyotaka. Nossa, coisa fofinha, mano. Ai, muito bom. No fim das contas, quando o feriado do navio de cruzeiro acabou, e eles estavam voltando para os dormitórios normais, o Ayano Koji passou alguns dias nos dormitórios, indo e voltando pro Keihaki Mall, né, lá pro shopping e tal. Ele interagiu com os amigos dele, com o grupo do Ayano Koji no geral, com velhos amigos como o caso do Sudo, Ikki, e também com pessoas de outras classes como o Ishizaki, Kiyori, e várias pessoas da classe da Ichinose também, que ele estava começando a se desenvolver aí. Mas com o fim das férias de verão, era o último dia antes em que ele e a Kei revelassem o seu verdadeiro relacionamento com o público. Eles já estavam planejando voltar às aulas já, ó, mandando pra todo mundo. A Kei, então, ficou nervosa com isso, mas estava determinada a continuar essa revelação e pediu para Ayano Koji para proteger ela se caso a posição dela social caísse. Como a gente também já conversou várias vezes, podia acontecer da galera começar a meio que excluir um pouquinho ela justamente pelo fato dela ter começado a namorar. Com os meninos já seria mais difícil de se comunicar, ainda mais sabendo que ela é do namorado do Ayano Koji, do brabão do negócio, que meteu a porrada em 4 caras sozinho, sacou? Então com isso, num belo gesto, Ayano Koji foi lá e deu um beijinho nela 2 vezes, uma surpresa pra todo mundo. E até deu um beijo envolvente, mais profundo e tal, tá ligado? Sabe como é que é? Mas depois disso, daqui pra frente, cara, ele reflete sobre a progressão geral do seu relacionamento e como ela precisava ser capaz de sobreviver sozinha. A Kei precisava, viver sem um hospedeiro, crescer sozinha. Aquela parada também que a gente já cansou de falar. O Ayano Koji precisa transformar a Kei em uma pessoa que consiga se desenvolver. Ainda mais pelo fato de ser uma peça importante pro Ayano Koji, seja ela como namorada ou então como uma ferramenta também. Porque a Kei não poderia ser frágil o tempo inteiro. Ela precisava ser alguém forte caso acontecesse alguma coisa. Olha o que o Ryuen conseguiu fazer por causa da fragilidade dela. Ainda bem que teve o Ayano Koji pra ir lá e salvar todo mundo. Mas assim, de todos os momentos que a gente já comentou aqui no canal desse vídeo, ou que você mesmo já tenha lido na novel, visto no anime,
Fala pra mim, tem algum momento favorito entre esses dois aí que você curte? Entre a Kei e o Ayano Koji? Ou você acha que a Ichinose ainda tem uma chance também de ser um par romântico do nosso prota no fim das contas? Será que pode rolar lá pro terceiro ano, quem sabe? Me conta aí nos comentários e não esquece, se inscreve aqui no canal e ativa esse sininho pra gente continuar com toda essa força aqui, trazendo cada vez mais resumos pra você. E mano, vai te deixar por dentro de tudo, principalmente quando tu tá com o sininho ativado, tu já recebe a notificação diretaça aí. Tamo junto sempre, galera, muito obrigado por tudo, um forte abraço pra vocês, beijão no coração e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Valeu!